o início de uma retomada no Campeonato Brasileiro da Série B? Não significa retomada, significa que a gente está fazendo uma campanha absolutamente estratégica e pode, evidentemente, não ter retrocesso. Mas a campanha do Grêmio faz parte de um processo que tem que chegar ao final dessas próximas 6 rodadas, uma situação que nos garante pelo menos até perspectiva de futuro. Esse jogo de hoje aqui foi um jogo importante, por quê? Porque confirma um título estadual, confirma uma situação de confirmação, principalmente com o time reserva e de jogadores importantes. Acho que nós temos aqui que agregar muito mais valores do que aquele que nós tínhamos lá e podemos jogar muito mais, vamos dizer assim, com esses jogadores que temos hoje aqui, agregando no time muito mais qualidade. Acho que é isso que é importante examinar e acho que é isso que o Roger deve ter examinado também e acho que isso é importante que todos nós examinemos. Qual o tamanho da contribuição do retorno do Kahneman? Não falo nem da questão técnica, mas de liderança, de indignação, de mobilização do grupo. Ele sempre foi um atleta muito importante nesse aspecto. É nisso que ele pode ajudar o Grêmio na Série B? Não tenha dúvida. O Kahneman é um jogador importantíssimo, porque ele tem muito mais do que propriamente a imposição física, a imposição técnica e a imposição da posição, quer dizer, de quarto zagueiro. Ele tem uma posição muito mais relevante do ponto de vista da liderança. Acho que isso é uma coisa importante, que todos tenham noção do quanto ele representa, porque muito mais do que às vezes um lance, propriamente dito, ele tem a imposição do exemplo. O exemplo é importante num momento como esse, quer dizer, a indignação, a competitividade e principalmente aquilo que significa dizer o seguinte: eu tenho um jogador aqui e todos nós estamos aqui num momento de dificuldade para superar. Acho que esse é o grande exemplo que o Kahneman deixa e esse é o grande exemplo que o Kahneman mostra hoje da sua capacidade de recuperação. Passou por uma operação no final do ano, recuperou praticamente a sua operação, faz o seu primeiro jogo neste ano e já mostra que recuperou plenamente, de modo que possa nos auxiliar e ajudar nesse momento de imposição, não apenas técnica, mas de uma imposição principalmente de contexto emocional e de contexto técnico. Ou seja, eu sou um exemplo de competitividade. Todos os demais estavam nisso. Ele agrega muito mais do que isso. E por isso que o Kahneman é um jogador importantíssimo para nós. Bom, queria sair da questão Recopa Gaúcha e te perguntar sobre um jogador que tem sido muito falado pela torcida, que é o Lucas Leiva. Existe uma possibilidade de o Lucas reforçar o Grêmio a partir da reabertura da janela e já houve uma conversa inicial para saber as condições de um possível retorno? Não tenha dúvida que o Lucas Leiva é um jogador absolutamente incontestável. Ele foi um jogador extremamente importante em 2005, é um jogador que se formou no Grêmio praticamente, veio de São Paulo, se formou no Grêmio. Em 2005 foi um jogador extremamente relevante, foi um jogador consistente naquela situação que nós vivemos em 2005. E se tu for ver o histórico dele, é absolutamente incontestável, né? Quer dizer, um jogador que passou pela Lazio, por vários clubes europeus e passou por um momento assim de extrema qualidade. O que tem hoje? O Grêmio não tem nenhuma conversa com ele pessoalmente, mas o Grêmio tem uma limitação financeira. Se nós tivermos em um determinado momento alguma situação que possa convergir para uma situação de convergência financeira, convergência de contrato e principalmente convergência de situação que contemple ambas as partes, acho que é possível o Grêmio criar uma condição de contratação. Mas, sinceramente, nesse momento, hoje, 24 de maio, nós não temos nenhuma conversa que possa estabelecer alguma perspectiva de conversa que possa ser consolidada. Presidente, baseado no gancho dessa sua última resposta, até o senhor citou agora que não teve nenhuma conversa com o Lucas Leiva, mas é correto afirmar que o Grêmio pode sim buscar mais um volante e, além disso, um segundo atacante que não é o Guilherme e também um camisa 9, o Grêmio pode, um camisa 10 também, o Grêmio pode buscar no mercado? Eu acho que tudo isso depende da evolução que a gente tiver na discussão com a comissão técnica. Tu não pode dizer eu quero isso, eu quero aquilo, porque seria absolutamente irrelevante
no contexto do desejo. O desejo é o seguinte, às vezes tu pensa o jogador, tu quer uma situação, tu imagina uma situação e a comissão técnica não deseja. E se a comissão técnica não deseja, não anda. Essa que é a verdade. Então o que nós temos hoje? Um grande grupo de volantes, um grupo de volantes extremamente, vamos dizer assim, eficientes e principalmente um grupo de volantes extremamente abundante. Mas nós temos também armadores suficientes, que acho que isso significa uma situação bastante importante. Se alguém sair, poderemos, vamos dizer assim, repor, né? Mas o Lucas é uma qualidade que se faz no plantel. O Lucas é uma qualidade que se faz no plantel. Mas o Grêmio tem hoje, e eu acredito que sim, uma condição de um plantel extremamente equilibrado, seja na defesa, no meio e no ataque, que é capaz de resolver o seu problema. E de outra parte, né, centroavantes, nós temos hoje 3 centroavantes. Nós temos o Diego Souza, temos também o Elkson e temos também o Ricardinho. E temos também o Kevin, que está aí conosco aí, praticamente o tempo inteiro, treinando, e o Roger recusou, inclusive, o empréstimo desse jogador a outro clube. O que significa dizer o seguinte, que ele confia no jogador, que ele confia na capacidade dele de dar resultado para nós. Então essas situações são situações que tu tem que preservar, às vezes, a integridade, não apenas do plantel, mas a integridade daquilo que todo mundo pode dar resultado. Eu acredito muito na capacidade de absorção plena e principalmente de integridade plena do relacionamento do plantel. Acho que o Roger está fazendo muito bem isso. Bom, aproveitar a sua presença para atualizar as questões de busca por reforços, né? O Guilherme tá contratado, já vai chegar em julho, e o Tassiano se distanciou um pouco mais? Não, o Tassiano é diferente. O Guilherme é uma situação que a gente tem que buscar, uma situação que a gente pode buscar ele porque ele está fora do mercado, ele não tem mais vínculo com nenhum clube e a gente pode fazer um pré-contrato com ele. De certa forma já encaminhamos isso do ponto de vista formal, do ponto de vista palavreado e tal, mas o Tassiano é jogador do Grêmio. Um jogador como o Tassiano, se por acaso não permanecer o vínculo que está, ele vem automaticamente para o clube. Então são situações que eu particularmente quero dizer com toda a situação que a gente vive. Acho que são 2 jogadores extremamente importantes para aquele contexto que a gente vive e para a necessidade que a gente precisa. Acho que são jogadores importantes do ponto de vista vamos dizer, da voluntariedade, daquilo que significa uma capacidade de ajudar o time a ser um time diferente e principalmente ajudar um time a ser um time muito mais indignado. Acho que o time de hoje é extremamente indignado. Nós não ganhamos o jogo contra o Curitiba por detalhe. Contra o Criciúma. Contra o Criciúma. É tudo região sul, né? Por absolutamente uma situação absolutamente de detalhe. Mas acho que tem certos jogadores que podem contribuir muito para que a gente possa ser um time muito mais competitivo. Presidente, falar de um jogador que é bastante indignado, que é o Kahneman, chamou a atenção que antes de ele erguer a taça, vocês tiveram uma conversa ao pé do ouvido ali no palco da premiação. Que conversa foi essa? De cumprimentar ele pelo retorno, principalmente para dizer que a gente cumprimenta ele não só pelo retorno, mas também simplesmente pela capacidade que ele tem de contribuir conosco para esse retorno de Série B para a Série A. E reconhecer nele uma figura que é extremamente importante, pessoalmente importante, ser humano extremamente importante, que a gente pode contribuir, a gente pode ter nele uma espécie de exemplo e principalmente uma espécie de contribuição para que todo o grupo possa se exemplificar e principalmente possa ter nele uma espécie assim de referência. Tá certo. Muito bem, esta foi